Seja bem-vindo ao podcast da Lighthouse. Meu nome é Thiago França e hoje eu estou com a Vitória da companhia Nissi. E aí, Vitória, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Tá tudo tranquilo? Uma tudo honra bem? estar aqui com vocês. Muito bom. A gente quer conhecer um pouquinho da sua história, um pouquinho da companhia, né? E eu creio que vai ser um momento edificante, então eu já vou pedir, né, aproveitar para você curtir, se inscrever e compartilhar esse podcast, que eu tenho certeza que ele vai ser edificante e vai impactar muitas vidas através do testemunho da Vitória. Amém. Amém? Amém. Vitória, primeira pergunta, né? Como é que pronuncia o seu nome? Vitória ou Victória? Bom, se escreve Victória, Sim. sem acento, né? Então fica Victoria. Victória. Mas se fala Vitória. É? Aí tem vários apelidos, né? Vic, e assim vai variando. Legal. Mas é assim. É assim, né? Na hora, a escrita que é um pouco mais diferente, mas... E tem muita gente que pergunta isso ou é normal, todo mundo chama Vitória mesmo? Olha, todo mundo já tem o costume Já de tem chamar o costume, Vitória. né? Aí quando sabem, tipo, que se escreve Victoria, aí eles já começam a me zoar já, né? Ah, tá. Mas amigos próximos, assim. Sim. Aí eles já percebem a diferença. Mas é Vitória, na sua grande maioria. Bacana. E a gente quer conhecer um pouquinho da sua história, né? Antes da gente falar sobre a companhia, né? Sim. Você nasceu num lar evangélico ou como é que foi essa sua caminhada, né? Até a sua conversão? Sim. Eu não nasci em um lar evangélico, né? Sim. Eu sou do Rio de Janeiro. Bacana, né? E... É importante, né? O pessoal saber. Ele é carioca, né? É Graças carioca? a Deus, é carioca. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu Sim. fui nascida e criada na Baixada Fluminense, né? Sim. Então, para alguns não vão falar que não é carioca, é fluminense. Ah. Aí tem essa diferença assim, mas... E como é que é essa diferença? É porque... Perguntando para quem não é do Rio de Janeiro, né? É tipo assim, ó, quem Sim. nasce na capital é carioca. Quem nasce tá. no estado é fluminense. Entendi. Aí se eu tiver errado também, me corrija. Pelo que eu entendo é isso. Certo. E eu nasci no estado, né? Eu nasci... No estado do Rio de Janeiro, Sim, né? eu sou da região metropolitana do Rio, que é tá. conhecida como Baixada Fluminense. Bacana. Aí eu fui nascida e criada lá. Sim. Aí minha família não era cristã, até eu fui a primeira da minha casa a aceitar Jesus. Bacana. Eu aceitei Jesus num projeto chamado EBF, que é a Escola Bíblica de Férias. Sim, que é um projeto infantil. Eu tinha 6 anos de idade. E aí não teve apelo, tipo, a criança que quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Não aconteceu. Eu tava ouvindo a música que tava tocando, né? Acho que é da Aline Barros, que é melhor que chocolate, melhor do que bombom. Jesus é muito lindo e o céu é muito bom. Aí eu parei pra pensar, eu falei, meu Deus, se Jesus é melhor do que chocolate, eu preciso aceitar esse Jesus. E aí eu fui lá na frente. Aí quando eu cheguei lá na frente, aí a tia que tava conduzindo perguntou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu quero aceitar esse Jesus que é melhor que chocolate. Eu falei exatamente isso. Aí eu aceitei Jesus ali naquele momento. Sim. E aí minha mãe, ela não entrava na igreja, ela ficava do outro lado da calçada, me levava na igreja. E aí quando eu encontrei ela, eu falei, mãe, agora eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu tenho que ir pra igreja toda terça, quinta e domingo. E você tinha quantos anos? Eu tinha 6 anos. 6 anos? 6 anos. Caramba, né? Aí minha mãe me levava, os vizinhos me levavam pra igreja, que foram os meus vizinhos que me levaram. E aí eu fui indo pra igreja. E depois de um tempo, minha mãe aceitou Jesus. Aí depois de um outro tempo, meu irmão aceitou Jesus e meu pai voltou para Cristo. E hoje minha família Então seu pai já conhecia a palavra? Já conhecia a palavra, só que ele estava desviado. Entendi. E aí quando eu aceitei Jesus, aí foi nas minhas atitudes mesmo. Tanto com seu testemunho? Com meu testemunho de vida. Eu sempre tive a ideia, desde pequena, que sempre foi o Senhor, assim. Eu não tive... É muito doido falar isso, porque eu era apenas uma criança, né? Mas... Sim. Eu não tinha outro lugar ou outra pessoa que preenchesse todas as lacunas do meu ser como o Senhor preencheu no momento que eu aceitei Jesus. Então, isso marca muito a minha história. Sim. Porque foi nos momentos mais simples na nossa rotina, na minha rotina ali, que eu vi a presença de Jesus de uma forma muito palpável. Então, isso fez com que eu mudasse completamente a minha forma de enxergar o mundo e toda a minha história. Mesmo com perdas ou pensando em desistir e desafios, como todo mundo já deve ter vivido, eu sempre vi a presença do Senhor de uma forma muito palpável, porque Ele sempre foi preenchendo tudo aquilo que me faltava. E isso é real, assim. Interessante é você ter esse entendimento com 6 anos, né? Sim. E ainda dar esse testemunho e ganhar a sua família, né? Sim, e aí através... da minha escolha de aceitar a Jesus, minha família toda se converteu.
E aí hoje os meus pais são os meus maiores apoiadores para eu estar aqui. Amém. E quando eu conto meu testemunho, Sim. é sempre eu me lembrando daquilo que o Senhor faz e já fez, faz e continuará fazendo, né? Sim. Através da minha vida, porque é Ele que nos usa, né? E Com aí certeza. eu me batizei. Quando eu fiz 7 anos, eu falei para os líderes da igreja, falei, olha, eu quero me batizar. E o pessoal aí, deixou? Não. Não. Aí, falaram, calma, Vitória, respira um pouquinho. O meu de 11 anos ali já tá querendo, já. E aí, Né? quando eu fiz 7 anos, a galera da igreja pediu para eu esperar um pouco. Aí falaram, quando você fizer 12, Sim. você se batiza. Pois pronto, num dia eu fiz 12, no dia seguinte eu já tava, gente, como faz para eu começar as aulas, para eu entrar nas aulas de batismo. Sim, e tal, né? E aí eu me batizei com 12 anos. Mas com 10 eu já falei pra minha mãe, quando eu fizer 18 anos, eu vou fazer minha viagem missionária de forma integral. Com 10 anos eu falei pra minha mãe. Minha mãe, ela já tinha uma ciência ali já. Sim. E o coração dela? Nossa. Ela sempre entendeu isso. Sim. Que um dia o Senhor iria me levar para fazer missões. E hoje ela é minha maior intercessora. Ela é quem mais me apoia, assim. Muito então, bacana. Ela sente saudade e tudo mais, mas... Sim. Mas ela tá orando ali, né? Sim. Abençoando. Isso basta. Amém. E bacana, né? A sua conversão. E tem durante esse tempo, algum testemunho assim que marcou você na adolescência, na juventude? Porque você é nova, né, Vitória? Sim, tem eu tenho 20 anos. Caramba, né? Eu tenho 20 anos. Bacana. Sim. Muito bom. Muito bom saber, né? Uma jovem, né? Missionária, né? Que usa a arte, né? Para pregar o evangelho. Exato. Eu acho que as coisas que mais marcaram, assim, do Senhor na minha vida foi a provisão dele. Na minha casa, na minha família, assim, sabe? Às vezes a gente não tinha nada para comer num dia. E o Senhor provia. Tipo, minha mãe sempre falava assim, olha, o almoço o Senhor vai prover. E o Senhor provia. Eu vi a mão do Senhor ali acontecendo. Sim. Então, eu acho que isso, a forma que o Senhor provia, o cuidado do Senhor em tudo que Ele faz, sempre foi algo muito marcante na minha vida. Muito. Então, isso é o que faz com que o meu testemunho me marque, assim, em algumas questões, né? Legal. Então, acho que ver a provisão do Senhor, ver a mão do Senhor, né, nesses detalhes é único. Sim. Então, acho que é isso. E quando o Senhor falou claramente que era o momento de eu vir para a missão. E como é que foi esse começo? Você já gostava do teatro? Ou... Nossa, então, eu era pregadora itinerante, né? Eu pregava a palavra ali na... Quantos anos? E eu comecei a pregar com 13 anos de idade. Caramba! Com 13 anos eu comecei a pregar. E aí eu pregava... A minha primeira pregação foi no quintal da minha casa. Aí eu aproveitei, chamei as amigas da escola pra ir. Chamei os vizinhos. E aí eu preguei ali. Não tinha um púlpito bonitão, sabe? Não tinha, era... Caixa de som. Tinha um microfone. Com uma caixinha de som, assim. Mas nada muito grandioso. E aí eu preguei a primeira vez, assim, em público... Foi nesse dia. Aí depois eu fui pregando em outros lugares, preguei em outros ambientes também, fora de um contexto normal, assim, de uma igreja, perto da minha casa. Sim. Não foi em um local aberto, foi numa igreja também, mas normalmente onde a gente vê as igrejas são nos centros das ruas, né? Tipo, no centro, assim, da cidade. Sim. E aí as igrejas que tem dentro das favelas, assim, do Rio, são igrejas que já vêm de muitas gerações. E então, já, tipo, minha avó já participava, exemplo, né? Tipo, o irmão que tá lá, a avó dele já participou e assim vai. Então, são igrejas... Foi uma experiência, assim, muito diferente, que também era um congresso de artes. E aí, eu não tinha nenhum envolvimento ainda com artes, né? Com a companhia, com nada. E aí, na esquina da igreja tinha uma boca de fumo ali. Então, tipo, a galera tava fumando ali e eu tava dentro da igreja lá, cultuando ao Senhor, ministrando a palavra. E foi assim. E Joel, né, quando o profeta Joel vai falar que a gente não precisa mais rasgar as nossas vestes, mas sim o nosso coração. E aí eu falei um pouco sobre isso, sobre o quebrantamento do coração e sobre uma geração que profetiza, né? Sim. Uma geração que precisa profetizar mais. E normalmente é o quê? São crianças, adultos?
Pessoas tinha de mais muitos idade? jovens. Muito jovens? E muitas Que pessoas bom. da terceira idade, assim. Sim. Muito jovens e terceira idade, assim. E é um lugar que realmente precisa, né? Da Nossa, palavra, né? demais. Eu particularmente amo Sim. falar sobre esse assunto, porque a galera hoje não visa muito em entrar dentro da Sim. comunidade. Por causa de questão financeira Eu não sei se é ou somente... pelo desafio também? Eu acho que é mais pelo desafio. Sim. Então, tipo, em geral, tipo, acho que a galera tem muito medo, né? De, Sim. tipo, vou desbravar as comunidades do Rio de Janeiro ou a comunidade de Brasília, sabe? Sim. Então, tipo, é algo que ainda é... São poucos que fazem isso. Mas lá dentro ainda tem muitas vidas que precisam ser alcançadas pelo Senhor. Fica a Bíblia debaixo do braço, que eles E respeitam. vai, né? E vai. Se identifica que você é crente, que você é evangélico, que eles super respeitam. Bacana. Sim. E durante esse tempo, antes de você entrar na companhia, né? Você pregou em outros lugares também? Sim, eu visitei... Ou esse sempre foi o seu chamado? Sim, eu sempre fui muito envolvida, né? Com missão, com a palavra, né? e tudo mais. E aí, antes de ir para o Inici, eu tive a oportunidade de visitar o lixão de Gramacho, que é o lixão do Rio de Janeiro. Sim. Eu acho que ele é um dos maiores, assim, que tem no Brasil. Não sei dizer, mas eu acho que é. E aí, eu visitei esse lixão. E lá foi uma experiência assim, muito única, porque a gente vai, às vezes, nesses lugares com o intuito de dar algo, mas a gente recebe muito mais. Eu voltei um outro ser humano, porque foi um dia de muito tratamento do Senhor ali. A gente foi com o intuito de levar brinquedos para as crianças. Sim. E foram mais de 120 crianças sendo alcançadas. São famílias que moram lá, que têm toda uma rotina lá, que vivem daquilo dali, que é só aquela realidade. Então, já tentaram muitos missionários tirar pessoas de dentro de lá. E elas não querem sair de lá. Não querem sair. Eu acho que é pela única realidade que foi apresentada. Sim. E por mais que você fala, olha, a gente pode ir numa casa com mais dignidade, com um lugar melhor para você morar. Mas não, eles não querem. Existe uma resistência muito grande ali. Mais nova, né? Eu ia muito também em abrigos, né? A minha mãe, quando ela se converteu, a minha mãe ela sempre foi muito ligada também a essa área na minha antiga igreja, essa questão evangelística, né? social. Então a gente ia em abrigos também, levava brinquedos para as crianças, passava um tempo com as crianças também, fazia essa área mais social, assim. E aí quando eu estava próximo de fazer meus 18 anos, eu pesquisei algumas escolas missionárias. Então eu pesquisei a Jocum, o Celeiro de Missões e o Instituto Inici. E aí eu tinha uma parede de sonhos na minha casa, no meu quarto. Aí eu colocava os meus sonhos na parede e eu orava por eles todas as noites. E aí eu coloquei as 3 escolas missionárias aí na parede. Aí eu orei ao Senhor. Falei, Senhor, me direciona qual escola que eu vou. Em qual frente missionária eu vou estar participando. E aí o Senhor falou claramente comigo que era o Inici. E aí eu pesquisei, corri atrás... tudo mais para acontecer. Tem uma base no Rio de Janeiro? Não. A base... É em São Paulo, né? É em São Paulo, em Ibiúna, no interior de São Paulo. É a nossa base. Tá. É a nossa base lá. E como é que foi esse processo aí? Nossa, eu passei pela Escola de Missões, né? Sim. O Instituto Inici. E quando eu saí de casa do Rio de Janeiro, eu já era um sonho, assim, né? Tipo... Eu pensei, meu Deus, o Senhor está cumprindo uma promessa dele na minha vida, sabe? E aí, quando eu entrei no ônibus, que eu viajei quase 20 horas para chegar na base, que era a nossa base em Araçatuba, que a escola era em Araçatuba. Sim. E aí eu fui até lá e eu fiquei 5 meses de forma integral vivendo a nossa escola de missões. E é um mix de emoções, né? Digo por mim, Vitória, vivendo todo esse processo longe de casa pela primeira vez, vivendo por mesmo tempo muito feliz de tudo que o Senhor estava fazendo na minha vida, mas ao mesmo tempo pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de me formar e eu falei, bora, se vamos logo. E eu nem pensei, eu só fui pelo direcionamento do Senhor, assim. E eu vivi, assim, de forma muito plena, assim, da forma que o Senhor queria que eu vivesse. Então, foi um período, assim, de muito crescimento. E como é que é essa escola lá?
além da questão do teatro, tem uma formação missionária? Sim, sim. Como é que ela funciona? Só curiosidade mesmo, né? É um Até para as período- pessoas que estão É um período de assistindo. 5 meses. Sim, A gente aprende teologia, missiologias e artes. ótimo. A gente Bac- passa por um período teórico e depois a gente faz um período artístico e depois a gente faz o nosso período prático. Que o meu prático foi em Assaré, no sertão. Foi? Foi. E onde que é? É Assaré? no nosso projeto, que se chama Casa Nici. Nós temos um projeto Qual lá. estado? É no Ceará. No Ceará. Ah, Ceará. bacana. E aí, hoje, a nossa escola de missões, ela não está ativa nesse momento. Sim. A nossa porta de entrada hoje é o voluntariado. Mas eu iniciei pelo Nici, pela nossa Pelo escola, Instituto. pelo Instituto. E foi enviado para... Aí eu Pra fui, base, né? sim, aí eu fui convidada a permanecer na nossa base. Ah, tá. Aí eu fui enviada E pra- hoje e hoje eu tô aqui. tá aqui, né? Graças Bacana. a Deus. E você falou que você pregava também. E aí, como é que continua com esse chamado? Sim, eu acho E- que é algo muito fixo, muito latente no meu coração ainda, É, a né? palavra do Senhor. E hoje eu prego a palavra do Senhor de uma forma diferente, Sim. com a arte. E, é claro, foi uma mudança, assim, muito diferente para mim. Eu entender a diferença entre uma pregação, que, né, você estuda, faz um Sim. esboço, e aí você procura a raiz das palavras e tudo mais. E hoje a gente tem esse mesmo estudo, essa mesma profundidade na palavra, só que a gente transmite na arte. A gente Sim. faz com a peça. Então, é um complemento, assim, daquilo que o Senhor já estava fazendo. É uma forma diferente, mas com o mesmo propósito, né? Sim, sim. E é realmente impactante, viu? A gente Graças assistiu a a Deus. última peça, né? De vocês lá em Braslândia e foi muito, muito, muito bom mesmo. É uma peça que É. tem impactado muitas vidas e Sim. principalmente a nossa. É, né? As nossas vidas têm sido muito impactadas pela mensagem da geração de Dorcas. E como é que foi o começo, assim? Foi fácil? Pra mim? É pra você? Você não é tímida? Como é que é? Ou não? Como é que é o processo, assim, de, sei lá... Não, ó, primeira vez que a gente vai, né, fazer a peça, como é que foi que... A minha primeira peça no Sim. Nici foi o Tribunal. Eu não sei se vocês já conheceram. Não, Que é 2 ovelhas e 2 coelhos. não. Não, né? Então, quando começou, meu início, muito nervosismo, né? Tipo, Sim. primeira peça. Meu Deus. Primeira vez fazendo maquiagem, eu fazia uma maquiagem de ovelha. Então, tipo, você já pode imaginar que não era uma coisa muito fácil, assim. Sim, Mas pra mim eu estava muito nervosa. E é sempre um misto de emoções, porque você tá muito feliz com aquilo dali, nervosa, e o temor, né? De você estar fazendo algo tão Sim. grandioso, assim, da parte do Senhor. Então, o temor diante do altar do Senhor, diante da responsabilidade que o Senhor confiou nas nossas Sim. mãos, é muito grande. Então, é um misto de emoções, assim. E para mim, a primeira vez, tipo, participar dos ensaios, participar da preparação, para poder fazer a minha primeira peça, foi algo, assim, muito único. Eu falo que a primeira vez nunca se esquece. A gente ministra em todos os lugares. todos os lugares. A gente né? vai em igrejas, a gente já foi convidados a ministrar em presídios. Bacana. Então, a gente vai em casas culturais, Sim. a gente vai em casas de abrigo, a gente vai em centros de recuperações. Então, a gente ministra em diversos lugares, assim. Não especificamente em um teatro Ou só ou na igreja também, né? Não. A gente alcança... E nessa primeira vez foi na igreja? Foi na igreja. igreja, né? Foi um congresso de missões Sim. que a gente ministrou a peça do Tribunal. E aí foi um congresso de missões chamado Urgem. Então, tipo assim, a igreja era gigantesca, assim. Sim, E aí eu fiquei, meu Deus, aí deu certo. bacana. E deixa eu ver aqui também. E um pouquinho, vamos falar um pouquinho da companhia, né? Ela Sim. tem mais de 20 anos, né? 24 anos. Sim, né? vai fazer 24 anos. A gente estava até comentando aqui nos bastidores, né? Sobre a peça mais famosa, né? Que é a O Jardim do Inimigo. Jardim do Inimigo. Sim. Você já fez essa peça? Não, Não? nunca fiz. Não tive esse privilégio. Sim. Mas é uma peça que impacta muitas vidas até hoje. Ela estava recentemente no nosso teatro, que a gente tem um teatro, Teatro Nici, na Avenida Sim. Brigadeiro. É uma das avenidas principais ali da capital de São Paulo. E aí a gente tem um teatro lá. E aí estava sendo ministrada essa peça, O Jardim do Inimigo.
lá. Com o nosso Legal. líder, que ele faz há quase 24 anos o mesmo personagem. É, né? Sim. E como é que foi que começou essa história da companhia? Iniciou com o nosso líder, o Kaique, Sim. Kaique Oliveira. Ele iniciou com um grupo pequeno de pessoas. E aí eles iniciaram com essa peça, O Jardim do Inimigo. Que aí ficou famosa. E... Sim. Aí ela foi crescendo, foi alcançando muitas vidas. E aí o nosso líder, ele sempre teve um sonho, né? De alcançar as crianças de Angola. Sim. No nosso vídeo institucional vai falar que nós chegamos lá em 2008. E aí a gente chegou em Angola em 2008 com esse projeto da aldeia NC. 8 anos depois, né? Sim. Da criação da companhia. Exatamente. Então, eu acredito e tenho certeza que foi um período de muito crescimento para o nosso líder desde do ano 2000 Sim. até o período de 2008 e tem sido até o ano de 2024, onde a mão do Senhor sempre foi muito presente em toda essa caminhada, né? O Senhor, ele sempre foi direcionando, abrindo portas, ensinando, acompanhando. Então, é isso. O início foi basicamente esse, assim. E aí, todo ano tem uma peça específica que... Sim, é uma peça anual, né? Sim. Tipo, esse ano é a Geração de Dorcas. Ano passado foi o Peregrino. Ano retrasado foi o Tribunal, o Conto de Rispa, e assim vai. E como é que funciona a criação da peça? Como é que é o processo criativo? É bem legal, gente. A gente tem um período de cultos para os missionários chamado intensivo. Sim. E é muito especial porque junto com a nossa liderança, a gente tem os nossos líderes, que é chamado Núcleo Unici. Então, eles se juntam, se organizam para fazer um período de 3 dias com a gente, um período de cultos, onde vai preletores, a gente louva. Então, é um culto mais para os missionários, antes da gente ser enviado. Sim. E aí, depois desse período do intensivo, aí a gente já sabe como vai ser a peça, ou como vai ser a preparação e tudo mais. Aí a gente, depois de um tempo, né, tipo... 3 dias de intensivo, aí no 4º dia já começa a ser liberado a ideia da peça e tudo mais. Aí começa o momento onde a gente recebe o texto, aí a gente recebe o texto, recebe os personagens, e aí a gente já começa aquela loucura, né? De decorar texto. A nossa base é um sítio. Então, cada um vai para um canto do sítio, começa a decorar o texto. Parece que a gente é um bando de doido, mas a gente só está decorando o texto só. E aí a gente decora texto e vai decorando, e aí vai para a preparação. Sim. Que aí é onde você encontra um corpo pro personagem, como o seu personagem anda, como o seu personagem vai falar. E assim vai, a gente vai tendo a ideia. E o nosso líder, que é o Kaique, ele vai nos direcionando, assim. Certo. Ele é o diretor, assim, da peça. Pelo que eu entendi, tem várias bases, né? No Brasil. Várias equipes. Várias equipes, né? Várias equipes. Isso. E como é que é essa unidade, assim, até na hora de apresentar as peças? Ou não? Cada um é um pouco... A personalidade também flui na questão da peça? Ou não? Como é que funciona? Assim, a seleção das equipes Sim. funciona com o nosso núcleo, o nosso núcleo de líderes, que é o núcleo em si. Eles se juntam, se organizam para poder separar as equipes. Então, a ideia é sempre enviar uma equipe para cada região do Brasil. Então, eles separam o líder da equipe, separam o motorista da equipe, e aí vai separando as pessoas para estar junto. Certo. E aí, todas as equipes ministram a mesma peça, que esse ano é a Geração de Dorcas. Então, aqui no Centro-Oeste, essa é a equipe que apresenta a Geração de Dorcas, mas no Nordeste... Mas os personagens são parecidos? São os mesmos. São os mesmos, né? Sim, são os mesmos. Vocês têm tipo uma apresentação geral com todos e depois vai meio que replicando essa peça. Seria Sim. mais ou menos isso? Quando o nosso líder nos dirige, Sim. ele vai dirigindo equipe por equipe. Tá. Então, ele vai passando a ideia do personagem. Ele vai lapidando, então, Sim, cada equipe, né? por equipe, exatamente. Legal, bacana. Então, ele vai lapidando ali cada equipe. Entendi. Ele é o diretor, né? Então vai... Exato. Então, hoje somos em 14 equipes, contando com a equipe que está aqui em Brasília. Sim. Então, a gente está espalhado pelo Brasil, apresentando essa mesma peça. Tem todos os mesmos personagens. Então, eu faço personagem Cacó na peça. Sim. Então, além de mim, tem mais 13 pessoas fazendo esse mesmo personagem. Então, legal. E seu personagem é o mais cômico, né? ele é o cômico da peça. Quer falar um pouquinho da peça e do personagem? Sim, também? claro. Vou falando do personagem. Tá. O personagem, ele é algo que mexe muito comigo.
Sim. Cacó, para o contexto da peça é dentro de um ateliê. A gente vai falar sobre o ativismo, né? Sim. Que muitas das vezes a gente está fazendo e se esquece do real propósito, né, daquilo dali. Então a gente vai falar um pouco sobre o ativismo. Então tem a Tabita, que é a personagem principal, tem o Adelphos, que é o irmão, tem a viúva e tem Cacó. Sim. O Cacó, ele vem com alívio cômico para a peça inteira. Então, tipo, às vezes vai estar um caos, o Cacó vai chegar ali com a maior alegria que o Brasil poderia ver. Então, ele chegaria ali com alegria, ele já... Para vocês entenderem, a maquiagem de Cacó é a única que é colorida, né? Então, tipo, traz a ideia de que ele enxerga o mundo de uma forma diferente. Então, a gente chega ali e traz essa alegria. Mas, no final, né? É um grande spoiler. Ele traz a ideia de que ele também é ser humano, né? Cacó também é um ser humano que sente como todo mundo sente. Só que ele lembra que ele precisa ter um coração como o de uma criança. Então, essa é a ideia da peça para essa geração, né? Que a gente precisa ter um coração como o de uma criança. Voltar os nossos olhos a sermos dependentes do nosso pai que nunca nos deixou. Então, o Cacó, ele mexe diretamente comigo. Porque ele sempre me lembra muito da minha essência. Então, todas as vezes que eu vou ministrar a vida das pessoas através do personagem Cacó, eu penso, meu Deus, o Senhor está me lembrando da minha essência. Essa é a essência que eu preciso ter todos os dias. Ter um coração como o de uma criança. Ver beleza em meio ao caos, ver alegria em meio turbilhão de coisas, meio à rotina, sabe? Então, Cacó, ele traz esse brilho, assim, pra mim, essa essência. Sim. E como é que é a reação, assim, das da pessoas igreja? Da igreja? Ah, com o meu personagem todo mundo ama, né? O meu personagem a galera ama, assim, porque... Cada igreja é diferente ou não? Sim, cada igreja é diferente. É que, na verdade, são pessoas diferentes, sim, né? Então, claro. Às vezes são culturas diferentes, são doutrinas diferentes. Até o lugar, né, que você falou, né? Às vezes apresenta no presídio, né? Sim. Então, tipo, vai mudando, né? Dependendo do ambiente, né? Exato. Então, tipo, com o meu personagem, a recepção da igreja é sempre muito importante. Eu já chego já para conquistar a igreja mesmo. Sim. Eu já chego para brincar com a igreja, para falar do lugar onde a gente tá, para falar do pastor mesmo, para brincar com ele. Né? Então, eu já chego já para causar ali mesmo um pouco. E aí você já, lá em cima, você sente, né? Esse ambiente. A gente eu já começo a sentir já, tipo, como a igreja tá. Né? Por exemplo, na nossa última ministração, eu falei, agora a gente vai brincar de imagem e ação. E eu não sabia que os jovens da igreja amam brincar de imagem e ação, eu não fazia ideia. E aí depois a gente conversou com as líderes e elas falaram, Vitória, você não tem noção, os nossos jovens amam brincar de imagem e ação. Então eles se fizeram ali. Eu fiquei, eu vi uma movimentação. Quando eu falei, a gente vai brincar de imagem e ação, a igreja já começou a se movimentar. Você sentiu, né, a reação deles. Sim, então é bem legal. Né? Tem sido uma experiência única. Eu lembro que ele gosta de café, né? Sim, Cacó ama café. Ama café, né? Ama café. É muito bom, né? E, Vitória, e tem a questão também do testemunho, né? Sim. Né? Porque, igual você falou, é uma pregação da palavra, né? Você está contando a história, né? De Dorcas e tudo. E no final, toca da mesma forma como se fosse a pregação, né? Como é que é para você, assim, né? Ver vidas realmente, assim, rendidas, ou até, às vezes, a pessoa nem é evangélica e foi convidada, né, para assistir a peça e ela vai lá e aceita Jesus, né? Esse, para mim, é o ápice, né, da peça, né? Eu acho que esse é o nosso maior propósito. Sim. Ver vidas se rendendo aos pés do Senhor, sendo tratadas pelo Senhor. Sim. Muitos sendo restaurados pelo Senhor. Sabe? Então, isso é gratificante demais. Demais, assim. Eu acho que não tem preço e nem palavras que eu consiga descrever o quanto isso é o que nos traz de vida. Lembrar que tem vidas sendo alcançadas através da ministração da arte que você faz. Através daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Sim. Sabe? Então, é gratificante demais. É um dos maiores motivos para estarmos aqui hoje. Ver vidas se rendendo aos pés do Senhor. Ver a proclamação do Evangelho se expandindo. Isso enche nosso coração de alegria. Através da arte, né? Do talento. Sim. Quanto mais vidas souberem que Jesus, ele está vivo, que ele é real,
que Ele nos cura, nos restaura, nos salva. Isso é... Escura, né? Nossa, é tudo assim pra nós. Sim. Você alguma vez imaginou na sua infância, na adolescência? Nossa. Nossa, não. Como tipo, né? Sendo usada por Deus através do teatro, né? Sim. Por mais que eu desejasse ser missionária, tipo, no caso, fazer a viagem missionária desde porque muito o seu nova. sonho, vamos dizer assim, talvez seria pregar o evangelho Exato. normal como uma missionária. Sim. Né? Mas não através da arte. Da arte, né? Eu nunca, tipo, passava pela minha cabeça isso. Antes você nunca tinha feito algum curso de teatro, algo parecido, não, né? Curso de teatro, não. Mas eu fazia teatro na igreja, normal, assim. Sim, né? O que dava ali para fazer dentro da igreja, eu fazia. Sim. Mas não um curso de teatro onde eu me profissionalizei para isso. Eu sou técnica de logística, você imagina. É uma coisa totalmente diferente. Verdade. Então, eu não me profissionalizei nisso. Mas eu nunca imaginei estar fazendo a obra do Senhor através da arte. E isso é ver que o Senhor nos capacita todos os dias. Sim. É ver que é aí que a gente encontra onde nós somos totalmente dependentes do Senhor. Porque se fosse sobre aquilo que só eu sei fazer, aí seria sobre mim. Isso. Não é sobre mim. É sobre aquilo que o Senhor faz através da minha vida. Amém. Então, é muito sobre Ele. Quando faltar Ele, você pode ter certeza que... É o que você falou, né? A dependência nele, né? Exato. Então, tudo é dele, né? Tudo é para ele. Sim. Benção. No nosso vídeo institucional, o nosso líder ele vai falar uma frase, né? Sim. Que é tudo por ele, para ele e por meio dele que fazemos todas as coisas. E isso é a verdade do nosso coração. Nós fazemos tudo para ele, por ele e por meio dele. Sem ele, nada faz sentido. Nada fará sentido. Amém. E a sua mãe já viu? A peça? Com certeza, né? Já. Inclusive, ela já quer assistir pessoalmente a equipe do Rio, já. Bacana. E é a primeira vez que você viaja para Brasília ou sempre, ou nos últimos anos, foi em outros estados ou sempre vem para cá? É a primeira vez aqui em Brasília. Né? O que você achou? 2 anos em São Paulo. 2 anos em São Paulo? Sim. Aqui, Brasília é um clima bem seco, né? E a gente não percebe o quanto é seco. Ele vem de uma forma bem sutil. Sim. E eu fiquei rouca. Eu perdi a voz, assim. Acho que foi mês passado. Eu perdi a voz total e fiz a peça sem voz. Eita. Fiz a peça quase sem voz, assim. Sim. Mas, nossa, foi uma experiência, assim, muito desesperadora, assim. Porque eu fiquei sem voz total, zerada, assim. Eu tive que fazer um descanso vocal em um dia. Fiquei um dia inteiro sem falar. E pra quem me conhece sabe que isso é extremamente difícil. Ficar um dia inteiro sem falar nada. Imagina. Sim. Deus me livre. Mas aconteceu. Então eu tive que me cuidar. Então aqui eu tô sentindo que a minha imunidade tá sentindo uma coisinha diferente ali, né? Mas Brasília tem muita coisa histórica, né? Sim. Muita coisa histórica. E eu tenho uma percepção, uma observação sobre a galera de Brasília, né? Ela precisa ser muito cuidada pelo Senhor. Verdade. Brasília tem um povo que precisa ser abraçado pelo Senhor. Amém. Então, em todas as igrejas que a gente passa, eu sempre tenho esse olhar, assim. Sempre procuro ver a necessidade daquele lugar, sabe? Sim. E as minhas orações hoje é para que Brasília seja inundado pelo amor do Senhor. Amém. Essa é uma oração minha que é real, assim. Todos os dias eu oro pedindo ao Senhor que Brasília seja impactado pelo seu amor. Porque é o que eu vejo hoje. A galera precisa sentir que é amado de verdade. Ver que realmente existe uma paz em meio à rotina, sabe? Em meio à correria, né? Exato. Em meio ao trabalho, em meio à busca por concursos, né? Então, o Senhor, ele é um pai presente. E Brasília precisa ouvir isso. Que eles não estão sozinhos, que eles têm um amor que precisa alcançá-los. Amém. E em São Paulo, como é que foi? Nossa, eu fiquei 2 anos em São Paulo. Aqui em Brasília, você chegou quando? Cheguei dia 28 de fevereiro. Fevereiro, né? Sim. Ah, tá. E aí eu fiquei 2 anos em São Paulo, servindo na nossa base, que eu amo de paixão, assim. Amo muito servir na nossa base. A nossa base... a gente ministra peças normais, assim, em diversas igrejas, tem equipes separadas para isso.
E a gente tem um projeto chamado Fazenda de Contos, que acontece na nossa base. Que vai crianças de escolas, de igrejas. Legal. E lá a gente faz a recreação das crianças. A gente faz o almoço das crianças, o café da manhã das crianças. Então, a gente recebe as crianças lá na nossa base e faz com que o dia delas seja mágico. Sim. Então, a gente apresenta peças para as crianças e tudo mais. Então, eu passei 2 anos servindo nesse projeto também, ministrando peças e também servindo no nosso teatro, que é ali na Avenida Brigadeiro, em São Paulo. E eu posso dizer para você que é gratificante demais. É surreal, assim. É muito bom, porque você tem um contato muito... É muito diferente quando você vê que você está mudando a vida de crianças. Sim. Através de um trabalho tão simples de você colocar um pão e um bolo num prato e servi-la. Você alcança aquela criança. Você alcança assim como aconteceu com você, né? Exatamente. Você toca na vida de uma criança e muda uma geração. Né? Exato. Quando você alcança uma criança, você Sim. alcança uma geração. E aí você olha para um outro lado no nosso teatro, os missionários servindo ali, fazendo a pipoca e tudo mais, vendendo uma camiseta. E você vê que você alcança aquelas vidas que estão ali de uma forma muito diferente. Então, isso é gratificante também, demais. Eu acredito que é mais fácil, né, ganhar o coração de uma criança do que um adulto. Também, Sim, né? sim. Né? Eu concordo também. Né? Essa peça, Geração de Dorcas, tem alcançado muito as crianças. A gente ministrou em uma igreja que foi 12 crianças aceitando a Jesus. E eu fiquei, meu Deus, você não tem um olhar só de uma criança, você tem um olhar que são 12 gerações sendo alcançadas Sim. pelo amor do Senhor. Então, isso é incrível, assim. Então, essa experiência que eu tive de servir na nossa base por 2 anos marcou minha vida diretamente, assim. Muito. Uma base para que o que você está fazendo hoje. Aqui, sim, né? Sim, com certeza. Um processo que é importantíssimo, né? Sim, exato. Bacana. E tem algum testemunho, assim, que você queira contar, assim, que mudou, assim, sua vida durante esse tempo do teatro? Fazendo peça. Fazendo peça. Nossa, tem um testemunho que quando você chega nas igrejas, você tem contato com muitas pessoas, né? Sim. Você tem contato com a galera da mídia, você tem contato com pastores, você tem contato com os irmãos. Então, quando você está na lojinha e você escuta de irmãos que foram restaurados naquele dia, de irmãos que foram alcançados pela mensagem que você está ali apregoando, nossa, é surreal. E nessas últimas ministrações aqui em Brasília, uma irmã me procurou. Eu tinha acabado de fazer o personagem que eu faço, Cacó, Sim. E aí eu fui me preparar para estar na nossa lojinha. E aí ela foi me procurar. Na lojinha ela não me achou. E aí ela falou, gente, eu preciso falar com a Cacó, Sim. E aí o pessoal da igreja nos direcionou ela para a sala onde eu estava. E aí ela me abraçou e ela falou que ela estava vivendo um processo de depressão muito profunda. E a mensagem que Cacó levou, através do personagem Cacó, alcançou a vida dela de uma forma muito diferente. Um sentimento que ela sentiu que há muito tempo ela não sentia, que era alegria. Muito tempo que ela não sentia Sim. o que é ser uma pessoa alegre. Então, isso foi no momento certo, assim, para eu ouvir que Jesus, ele traz de volta a alegria que um dia faltou, sabe? Sim. E aquela mulher falando ali diretamente, eu fico, meu Deus, é uma injeção Jesus de ânimo. Purinho, né? Sim. É uma injeção de ânimo, falando, Sim. vai, caminha mais um pouco. Sim. Sim. Bacana. Vitória, então, muito, muito interessante, né? Muito bacana. Vamos falar mais um pouquinho também sobre o projeto, né? Que hoje tem um projeto na África, né? Um projeto Sim. missionário. Você nunca foi lá, né? Nunca fui. Tem vontade? Tenho vontade. Mas eu acredito que é tudo no tempo do Senhor também. Com certeza. Lá nós temos uma escola no Bié. Sim. Que tem a nossa aldeia, que é a aldeia em si. Nós alimentamos mais de 1.300 crianças todos os dias. Todos os domingos nós entregamos mais de 400 cestas básicas para as viúvas. E aí a gente cuida dos albinos também. Então, alguns dias atrás, foi levado 1.500 protetores solares para os albinos. Daqui do Brasil para lá.
Então, é único, assim. A gente... Tudo... O Unici Sim. sustenta muitos projetos. Tanto lá em Angola, como na Índia e como no Sertão. Então, são muitas gerações sendo alcançadas, né? Como a gente conversou. Sim, Quando você sim. alcança uma criança, você alcança gerações. Sim. Então, tem gerações sendo alcançadas em Angola, gerações sendo alcançadas na Índia e gerações sendo alcançadas no Sertão. Então, isso é gratificante. E tudo através das ofertas, né? Sim, Do teatro, do grupo, né? sim. Através disso, mudando, né? Uma geração. O nosso maior patrocinador é Jesus Sim. e a Igreja Brasileira. A Igreja Amém. Brasileira nos ajuda a sustentar todos os nossos projetos. Isso é Bacana. único. E eu já quero aproveitar, né, que tem um código de barra aqui, né, um QR Code para você, né, se quiser ofertar, é só, né, apontar o seu celular que a gente está, né, que o pessoal vai receber, né, a oferta, e eu creio que você vai ser também um missionário, né, vai ajudar esse projeto através da sua vida. Sim, Não é isso? é isso. E aí, Vitória, mais alguma coisa assim que a gente não conhece da Eu acho que não, Da acho que é isso aí companhia? mesmo. É? É. E queria que você deixasse uma mensagem assim para os jovens, assim, né? Que, Claro. como eu falei, né? Esse é um podcast de jovens. Na verdade, a gente é um ministério de jovens, né? Que a gente tenta sempre trazer uma mensagem para eles, né? E você, como é uma jovem, né? Sim, E ainda, assim, bastante usada por Deus, né? Com 20 anos, né? Aceitou o seu chamado, né? Deus respondeu sim, né? Para o Senhor. Eu tenho certeza que os jovens, né, que estão vendo esse podcast vão querer ouvir, né? Um pouquinho sim. dessa mensagem. Eu acho que o que eu poderia deixar seja uma terra fértil. Porque, assim como vai falar na parábola, lá em Marcos 4, que um homem saiu a semear. E ele semeou uma semente em vários lugares. Mas na terra fértil, semeou a 100 por 1. Então, que se eu pudesse hoje deixar um recado para os jovens, é que seu coração seja uma terra fértil. Para que quando a palavra do Senhor for semeada no seu coração, não fique só em você, mas alcance 100 por 1. Através da sua vida, muitas vidas serão alcançadas por causa de uma sementinha. Assim como o Senhor alcançou a minha vida, através de um projeto infantil, eu acredito que o Senhor ele está procurando uma terra fértil. E ali a semeadura do Evangelho vai alcançar a sua vida, vai alcançar a sua geração, o seu vizinho, o seu amigo. Então vai ser a 100 por 1. Então seja uma terra fértil. Acho que é o que eu poderia deixar assim para os jovens. Ter um coração com a terra fértil para que o Evangelho seja pregoado através da vida. Né? Sim. Bacana. E aí, galerinha do backstage, quer fazer alguma pergunta aqui para Vitória? Matheus? O que é o projeto Unici para você hoje? Nossa. Aquelas que começam a chorar, né? Unici hoje para mim é um presente. É um presente, assim, do Senhor. O Senhor me dando a oportunidade de fazer parte dessa grande obra que o Senhor tem feito na nossa geração. O Unici iniciou, não era nem nascida, né? Vamos abrir esse parêntese. Iniciou em 2000, nasci em 2003. E mesmo assim, o Senhor me deu a oportunidade de fazer parte dessa grande obra que o Senhor tem feito na nossa geração. E ver que a arte que é do Senhor tem sido resgatada. Então, isso é um presente, fazer parte disso. Bacana. Tem mais um, Matheus? Tem. O melhor personagem que você já fez, assim, que foi aquele que falava, esse é o meu favorito. A Velha de Irreversível. Eu não sei se vocês já assistiram essa peça. Não. Não? Gente, é muito boa também. Se chama Irreversível, também era um personagem cômico. Eu tive a oportunidade de fazer ano passado essa peça. E eu fiz A Velha. Que essa peça vai contar a história do tempo, né? Passado, presente e futuro da vida de um homem chamado Ernesto. E eu era o presente, só que caracterizado como velho. Que a gente vive tanto no passado, tanto no futuro, que a gente esquece de cuidar do nosso presente. Sim. Então ele fica velho, ele fica gasto, né? Não quer dar uma palhinha, não, do personagem aí? Nossa! Aproveitando. Ai, e agora, pra lembrar a voz, né, que eu fazia? Nossa,
Olha, Ou do... Qual é o Caco? do Cacó, O Caco tá mais fácil, não tá? é. Clic, clac, clof, tarará, tsuruluru. Ah, esse eu consigo lembrar mais. Agora, da velha é uma coisa que eu preciso buscar mais. Mas o meu personagem favorito até agora tem sido a velha de o personagem presente, né? Que é a velha de Reversível. Então, e tem na nossa plataforma digital, que é a Nice Play. Tem essa peça lá. Falando mais um pouquinho da plataforma, a gente estava conversando antes, né? Sim. É como se fosse tipo um Netflix, né? A pessoa faz uma assinatura e tem todas as Sim. peças. Tem as nossas peças lá. Sim. Documentários, curtas, então Legal. você pode acessar lá e a gente tem uma frase, né, que é um conteúdo que alimenta. Você vai estar se alimentando, se edificando através da palavra e também vai estar Abençoando os alimentando projetos, né? Amém. outras crianças. Então, é isso. A Nice Play é nossa plataforma digital. Sim. Projeto na Índia. Na Índia é o Gran Balloon. Não sou boa em falar inglês, mas é grande balão. Sim. Lá na Índia nós não podemos falar abertamente de Jesus, né? Sim. Aí o Senhor, ele é um Senhor criativo, né? E nos deu a criatividade de ter uma escola de balé lá. Então nós temos uma escola de balé. Então através de recitais e musicais, a gente vai levando o amor do Senhor. E de novo, usando a arte para pregar o evangelho, né? Exatamente. Nós temos missionários lá que estão de frente desse projeto. E tem vontade também? A Índia é algo que eu oro bastante. É? Mas hoje, é claro que a gente tem vontade de conhecer todos os projetos. Para Sim. onde Deus mandar, a gente vai. Né? Eis-me aqui, né? Eis-me aqui, então é isso. Legal. Como faz pra... Isso é até interessante, né? Hoje vocês estão aqui em Brasília, você estava até comentando, vocês estão no Gama, né, morando. Sim. Como é que funciona essa questão dos recursos, né? De como... A gente tem toda uma preparação por trás, né? Tipo, Sim. a Júnia é quem organiza todas as nossas agendas. Foi quem eu conversei, né? Isso, de primeiro foi com quem você conversou. E ela também organiza nossas questões de hospedagens. Então, a gente chega na cidade, a gente chega no estado, e aí a Júnia entra em contato com igrejas que são parceiras, já estão em contato com o Nice há bastante tempo. Sim. E aí pergunta se pode nos hospedar. E aí a gente ficou hospedado em Taguatinga, numa igreja. Quem nos recebeu foi o pastor Davi. E agora quem está nos recebendo é o pastor Clay, aqui no Gama. Que bacana. Então é assim que funciona. E aí a gente vai nas As igrejas vão ajudando, né? Sim. Aí daqui a gente vai para Goiás, a gente vai ser recebido por uma igreja lá também. Um pastor vai estar nos recebendo lá. E é isso. E muito legal. E como é que é a formação das equipes? Elas mudam ou elas sempre... por exemplo, aqui em Brasília, né? Ou você vai mudando com o tempo, porque são várias pessoas, né? De vários estados. Sim. Como é que funciona também? Tudo parte do início, né? Como eu Lá disse, em São Paulo. lá em no São Paulo. Instituto, né? Lá na nossa base. Na base. Na base tem a nossa liderança, que é a nossa parte de cuidado missionário, que é o núcleo Nice. Eles oram, é um momento de muito direcionamento do Senhor. Então, eles dividem as equipes por cada região. E aí, a gente é separados pelas equipes e tudo, debaixo do direcionamento do Senhor para nossa liderança. E aí, a gente vem para o estado. E aí, a gente serve aqui em Brasília durante um período. A gente vai ficar aqui, a gente está aqui desde o dia 28 de fevereiro até o dia 3 de maio. Aí é essa equipe. Daqui a gente vai para Goiás. Mas ano passado estava uma outra equipe. Não necessariamente vai ficar essa equipe sempre que vem para Brasília. Ano que vem pode ser que venha outra equipe. E no ano que vem você pode estar em outro estado. Exatamente. Né? Outro lugar. Eu posso estar em outro lugar e assim vai. Conforme a vontade de Deus. Sim, né? Exato. Bacana. É isso. É isso, Vitória. Tem mais alguma coisa que você gostaria de contar? Falar? Não, para mim tá tranquilo É? também. Muito bom. Então, a gente está chegando aqui no final, né, do podcast. E Sim. agradecer, né, por uma jovem, né, que usa o seu talento, seu dom, né, tudo é dele, né, tudo é para ele, né. Sim. Agradecer por esse tempo de mesa, né, Uhum. e conhecer um pouquinho da sua história, um pouquinho da companhia, né. Como eu falei, para quem não conhece, né, é um projeto que tem mais de 20 anos, impacta várias gerações. E eu creio que se você ainda não conheceu, né, acesse o site, né, acesse o QR Code, né, dê uma oferta, né,
seja um missionário através desse projeto, que é um projeto realmente impactante. A gente assistiu, vai fazer o quê? Menos de um mês, né, Matheus? Na verdade, acho que tem um mês pouquinho. Um mês e uma semana, mais ou menos. Então, foi fantástico, assim, né? A gente, na verdade, não foi na nossa igreja, vai ter na nossa igreja na semana que vem, né? Sim. Glória a Deus. Então, aproveita, né? Esse podcast vai entrar no ar segunda-feira, mas terça-feira eles vão estar conosco lá, né? Junto com o nosso pastor Edilson. Né? Então vamos lá, galera, assistir terça-feira. Aproveita aí, pessoal. E é isso. Agradecer, né, a Vitória. Quer deixar as últimas palavras, Vitória? Eu gostaria de agradecer, né, por essa oportunidade. Que Deus continue abençoando esse grupo e capacitando vocês para continuar alcançando muitas vidas através daquilo que o Senhor colocou nas mãos de vocês. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada e Deus abençoe. É isso. Deus mudou a minha vida por intermédio desse lugar. E eu creio que muitas crianças também, muita pessoa que tem frequentado aqui, tem sentido essa mudança, essa paz que esse lugar possui. Quando iniciamos a CIANICI há 24 anos, não imaginávamos que ouviríamos tantos testemunhos como esse. Mas até aqui o Senhor nos sustentou. Quantos testemunhos o seu chamado irá gerar nos próximos 20 anos? Qual é o seu chamado? Vamos contar um pouquinho do nosso. Há 24 anos, a CIA de Artes NICI prega a palavra de Deus através da arte, servindo em amor por todo o Brasil e também fora dele, ministrando em muitas igrejas, praças, presídios, escolas, congressos, conferências e tantos outros lugares que o Senhor abriu as portas. E o Senhor nos chamou para irmos além das ministrações. Nos enviou para cuidarmos dos órfãos, viúvas e necessitados. Chegamos em 2008 em Angola e hoje mais de 1.300 crianças e jovens estudam conosco na aldeia NICI. Além da educação básica, recebem também alimentação. São mais de 5.000 refeições servidas diariamente. Nossas crianças recebem aulas de reforço escolar e artes. Temos um grupo de acolhimento onde 150 albinos recebem tratamento médico e cuidados sociais. Na aldeia NICI, cuidamos também das viúvas e elas recebem 250 cestas básicas todos os domingos, juntamente com cuidado social e médico. O que o choro de uma criança abandonada gera em você? Ouvimos um clamor vindo de muito longe, e então um novo projeto se iniciou. Em 2018, iniciamos uma escola de artes e balé na Índia, com aulas de balé clássico, canto e teatro. Abençoamos com isso mais de 500 famílias através de iniciativas sociais. Nossos espetáculos são celebrações que manifestam a glória de Deus. A nossa estratégia é servir e amar através da arte. A Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Você já se perguntou para onde o Senhor te enviará? Pois o ID é para todos. Para dividirmos um pouco mais daquilo que recebemos, iniciamos então um projeto no sertão nordestino, através da Casa NICI, localizada em Assaré, no sertão do Ceará. Oferecemos semanalmente treinos de futebol, aulas de violão, libras, artes, reforço escolar e lanche, servido a todos os participantes. Realizamos impactos sociais e artísticos estratégicos, alcançando e servindo a população da cidade, visitando lares e apoiando igrejas locais. Após muitos desafios, estamos escalando o Monte das Artes e o Senhor nos presenteou com um teatro no centro de São Paulo. Mais de 500.000 pessoas estiveram em nossos espetáculos e conheceram de perto o que Deus tem feito. São 5 anos ministrando através de musicais que trouxeram impacto e restauração. Você também pode escalar o Monte das Artes e se capacitar junto com a gente na nossa Escola de Artes Bezalel, buscando a excelência e entregando a Ele, que é digno de todo louvor, todos os seus dons e talentos. Oferecemos cursos de teatro, teatro musical e dança contemporânea. Ser resposta a uma geração é o que nos move. Como o mundo tem visto o seu testemunho? O Senhor nos levou além da nossa presença física e nos fez entender que o audiovisual é a maior ferramenta de comunicação nos dias de hoje. E nós, que temos a maior mensagem de transformação que o mundo já viu, não podemos negligenciar essa mensagem tão poderosa. Assim,
nasceu a Nice Play, levando a todo mundo um conteúdo que alimenta. São filmes, espetáculos teatrais, documentários, curtas e tantos outros conteúdos que carregam a poderosa mensagem do Evangelho. Esse conteúdo, gerado durante 24 anos, está disponível a um play de distância. Talvez o seu chamado não seja renunciar tudo e sair pelo mundo pregando o Evangelho. Isso não quer dizer que você não tenha a responsabilidade da propagação do Evangelho. Se você não pode ir, pode orar e abençoar para que nós possamos servir cada vez mais. Assine a Nice Play e, através da sua assinatura, nos ajudará a alimentar tantas famílias que são atendidas pelos nossos projetos sociais. Você também pode apadrinhar uma das nossas crianças. Uma pequena atitude pode mudar completamente a história de quem necessita. Diante de tantos projetos e realizações, a única certeza que temos é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O mesmo Deus que nos enviou te chama para fazer parte dessa grande obra. O que você responderá?